Se não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar. Olá a todas e a todos. A minha convidada deste terceiro episódio do podcast Se Não Sabes, Pergunta é Celestina Neves, a quem agradeço desde já ter aceitado o meu convite. Nasceu em Ourondo, no concelho da Covilhã, em 1954, licenciou-se em Gestão e Administração Escolar, foi professora do ensino básico, exercendo no quadro da sua profissão também as funções de diretora de escola. Destacou-se ainda como dirigente sindical, mas não foi nem como professora nem como dirigente sindical que se destacou em Azeitão. O exercício das presidências das várias freguesias de Azeitão, eleita pela CDU e depois pelo movimento independente que criou o Azeitão no Coração, é que fazem dela uma personagem central da vida política e associativa das freguesias de Azeitão. Mulher frontal ou polémica, na opinião de alguns, o que no fundo é exatamente a mesma coisa, Celestina Neves fez algo que é pouco usual numa autarca. Decidiu, em 2021, no fim do segundo mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Azeitão, que congrega as freguesias de São Lourenço e São Simão, não se recandidatar ao terceiro mandato que ainda poderia fazer e extinguiu o movimento independente que suportou as suas candidaturas, o que coincidiu com o fim do último mandato de Maria das Dores Meira, depois de ter sido eleita da CDU durante 15 anos. Amada e odiada, a verdade é que não se pode falar de Azeitão nos últimos 25 anos sem falar dela. Foi vista por muito tempo como grande aliada da atual Presidente da Câmara de Setúbal, que tratava publicamente por mana, num gesto que, aliás, era recíproco. De tudo isto e muito mais vamos falar já a seguir com a Celestina Neves, mas antes mudemos de frequência. Resta dizer que este é um podcast de Paulo Anjos, com o inestimável apoio técnico de Jorge Bruno e o patrocínio do restaurante Casa do Peixe, que nos dará de jantar logo a seguir a esta conversa. Bem, já mudámos de frequência e mudámos de frequência para saber o que é que hoje vai ao lume aqui na Casa do Peixe. Luís, o que é que nos vais dar hoje de jantar? Olá, boa noite. Celestina, muito obrigado pela visita. Sendo uma senhora do coração, veio a um restaurante com alma. E hoje, para que a alma não se apague, vamos, como estamos em maio, e é um mês mariano, temos um petisco em Setúbal que muita gente adora, que são os maçacotes. Ora bem. Então hoje vamos degustar maçacote assado com umas migas transformadas por nós, de umas migas de volta alentejanas, mas transformadas por nós para saborear um maçacote que nós chamamos as bolinhas de maio. Vamos degustar e vamos saborear. E vamos gostar, de certeza. Luís, até já. Até já. Lá vamos. Força. Então. Bom trabalho. Ora bem, vamos lá então aqui à conversa com a Celestina Neves. Quando estava a preparar esta entrevista e recordando que me disseste que não havia temas tabu para esta nossa conversa, lembrei-me de um dos mais famosos poemas do Bocage, vai-se lá saber porquê, em que ele faz o autorretrato e se diz incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais letal veneno. És como o Elman Sadino, incapaz de assistir num só terreno e mais propenso ao furor do que à ternura? Sim, é um bocadinho isso. Reconheces que o furor está mais no teu sangue? Sim. Mas és também capaz de ternura, creio. Muita. Isso é ótimo. Sou capaz de muita ternura. E quando as pessoas se apercebem disso, a primeira reação é ficarem admiradas. Mas, de facto, sou uma pessoa de ternura. Não era exatamente por aqui que eu deveria ter começado, e sem prejuízo ainda voltarmos a este tema. Façamos uma incursão pelas tuas origens e pelo percurso que te trouxe a Azeitão, vinda de uma aldeia chamada Ourondo, lá muito no meio de Portugal, que hoje tem pouco mais de 200 habitantes e que, quando nasceste,
segundo os censos da época, teria cerca de 800, o que também nos dá bem o exemplo concreto do que tem sido a real desertificação do interior do país. Como é que vieste parar a Azeitão? A minha história da vinda para Azeitão, primeiro foi para Setúbal. Vim dar aulas para Setúbal, o meu marido veio trabalhar para Setúbal e depois conhecemos uns amigos de Azeitão e apaixonámos-nos por Azeitão e fomos para Azeitão, onde vivemos há 44 anos. 44 anos, uma vida inteira. Uma vida inteira. Sentes-te hoje mais azeitonense ou do coro orondense? Não sei se é assim que se diz. Eu sinto-me orondense e tenho muito orgulho nas minhas raízes e vou frequentemente à minha terra. Porque foi lá que me formei enquanto pessoa, enquanto lutadora. Mas Azeitão é a minha terra de coração. Não sou de Azeitão de nascimento, mas sou de Azeitão pelo coração. Azeitão do coração, é isso. Foi em Azeitão que eu decidi viver, criei os meus filhos e fiz a minha vida. Os teus filhos têm alguma relação com o Orondo? Têm. Os meus filhos vão todos à minha terra, pelo menos uma vez por ano. E tenho uma que vai 3 ou 4 vezes por ano. É porque gosta mesmo, não é? Gosta mesmo. Da interioridade, da calma do campo, por assim dizer. Gosta mesmo. Aqui já em Azeitão meteste na política, como se costuma dizer. Foste militante do PCP durante muitos anos e tiveste forte atividade sindical. Tiveste e tens em resumo a política sempre presente na tua vida. Porquê o PCP? Curiosamente, eu aderi ao PCP e aproximei-me do PCP pela Igreja. Curioso. Portanto, foi pela doutrina social da Igreja que eu cheguei ao PCP. Antes de 25 de Abril, estudava eu num colégio de freira, Sagrado Coração de Maria, na Guarda, e tive a felicidade de ter um padre nesse colégio, o Feitor Pinto. Padre Feitor Pinto. Que não era exatamente um homem do PCP, nem lá perto. Não sei o que é que era, mas sei que de facto nos incutiu a doutrina social da Igreja. E que, portanto, mais tarde o Papa Francisco veio falar nessa semelhança, nessa relação. E foi de facto pela doutrina social da Igreja que me aproximei do PCP. E também porque vivi, enquanto pequena, a luta de classes, porque sou de uma terra de mineiros, das minas da Panasqueira. E, portanto, vivi e assisti à miséria daquele tempo e às injustiças sociais. Vem-te daí a consciência de classe? Sim, sem dúvida. O meu avô foi mineiro e uma terra de mineiros tem uma força muito grande em quem a vive. Falaste da doutrina social da Igreja. Parece-te que a doutrina social da Igreja, como se convencionou chamar, está mais enfraquecida hoje ou, pelo contrário, está a recuperar força? Eu, durante muitos anos, e fiz essa crítica à Igreja, já sabes que onde estou não é só para dizer bem, também é para criticar, sou muito frontal e portanto, sendo uma mulher da Igreja, durante muitos anos critiquei o afastamento da Igreja relativamente a essa doutrina social. Ultimamente, depois do Papa Francisco, sobretudo, penso que a Igreja que está, efetivamente, a retomar a sua doutrina social e a defendê-la. Este novo Papa está nesse caminho também? Penso que sim, que está. O Papa Francisco tinha uma postura mais latina na apresentação das coisas, mas este Papa penso que está dentro da mesma linha, na defesa da doutrina social da Igreja, e agradou muito ver a postura que o Papa teve perante o Trump. Mas uma coisa é a postura do Papa, outra coisa é a prática local das igrejas, dos padres. Parece-te que os padres localmente acompanham, ou as estruturas locais da Igreja acompanham essa doutrina social? É assim, há tudo. Eu penso que a Igreja é uma organização muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. E, portanto, acho que há padres que sim, há padres que ainda não. E como durante muitos anos houve este adormecimento, penso que o facto do Papa, e até já bispos até portugueses também, coisa que também não se viu durante muitos anos, estarem de facto na defesa da sua doutrina social,
penso que a Igreja está a ir no bom caminho. Como é que olhas para este escândalo, um verdadeiro escândalo da pedofilia na Igreja? Com tristeza. E como católica, não sentes vontade de te afastar? Não me sinto com vontade, porque a Igreja em si não tem culpa de comportamentos inqualificáveis de alguns membros. Penso que a Igreja teve alguma culpa, teve culpa na ocultação. Penso que é uma nódoa muito, muito grande na Igreja e penso que a Igreja continua com a obrigação de continuar a saber profundamente tudo o que se passou e, sobretudo, ter a obrigação de tomar todas as medidas para que isto não continue, para que não possa continuar. As vítimas foram bem tratadas? As vítimas foram maltratadas, tenho que dizer. Se bem que nesta reta final houve, já que mais não fosse, o reconhecimento público que tal tinha acontecido. Cada vítima terá vivido a sua história de sua maneira e, portanto, quaisquer medidas que a Igreja tomasse nunca limparia esta história, esta parte da história da Igreja que é negra. Partilhas da tua paróquia com o responsável da tua paróquia este pensamento? Curiosamente, com este novo pároco que lá está, esta temática não a abordei. Mas abordei-a com o padre que lá estava, com o padre Luís, e abordei-a profundamente com o bispo que tínhamos, o Dom Ornelas. Abordei-a e dei o meu contributo. Mudemos um pouco de assunto. Se é verdade que já não és militante partidária, podemos dizer com total segurança que continuas a ter as mesmas convicções? Sempre. Sempre. Como é que explicas isso? Eu pergunto isto porque me parece que há hoje uma normalização absurda da mudança de convicções, que não é a mesma coisa que mudar de opinião. Claro, claro. E podemos ter opinião acerca de uma organização, acerca do funcionamento, mas a nossa formação ideológica, portanto, pelo menos eu continuo a ter as mesmas convicções que tinha quando era militante do PCP. Então afirmas como uma comunista católica, profundamente comunista convicta. Católica e convicta. Esta questão leva-nos inevitavelmente à tua candidatura como independente à Junta de Freguesia de Azeitão. O que é que prevaleceu na tua decisão? Questões de ordem política ou apenas uma vontade de afirmação? Não. O que permaneceu foi, de facto, um mau funcionamento do partido. Tal como critica a Igreja em alguns procedimentos. Mas não saíste da Igreja. Na Igreja não tenho cartão. Eu posso lá entrar quando quiser, tu também lá podes entrar. Portanto, é completamente diferente. Mas foi mais uma questão de funcionamento com o qual eu não concordava. Mas compreendo que o partido não é só aquilo, ou não é só Setúbal. E, portanto, foi isso, não foram divergências políticas profundas, não foi isso, foi o funcionamento. Como é que vês, por exemplo, agora estamos a gravar num dia em que ainda se mantém, já mais enfraquecida, uma grande polémica sobre a forma como o PCP reagiu à morte de Carlos Brito. Como é que olhas para esta polémica? Olha, não lhe dei grande importância. Não dei porque Carlos Brito já morreu e, portanto, não é agora por palavra. Também ouvi muitos valorizarem o papel do Carlos Brito quando durante muitos anos não foram grandes adeptos. Os comunistas só são bons quando morrem? É evidente, era isso que eu ia dizer mesmo. Quando um comunista morre, os de direita, os menos de esquerda, todos acham o comunista fenomenal, sobretudo se ele tiver saído do PCP. É um hábito, já se vai tornando um hábito. Sim. No período que foste presidente de juntas de freguesia em Azeitão, eras vista como a maior aliada de Maria das Dores Meira. Tratavam-se publicamente por humanas, vocês não faziam segredo disso e mantinham forte amizade. Entretanto, aparentemente afastaram-se, eu digo aparentemente. Não apoiaste a candidatura independente que ela protagonizou e decidiste voltar a apoiar a CDU através de André Martins. O que é que aconteceu?
Eu sempre apoiei a CDU, porque quando estava a apoiar a Maria das Dores, estava a apoiar a CDU. Ela foi candidata alguns mandatos pela CDU e, estando a apoiar a Maria das Dores, estava a apoiar a CDU. Portanto, não fui eu que mudei. Nem sei qual é o espanto. Dá a sensação que eu, enquanto apoiava a Maria das Dores, não estava a apoiar a CDU. A Maria das Dores era candidata da CDU e eu apoiava a CDU. E, portanto, o André Martins, era o candidato da CDU. Se quer saber porque é que não apoiei a Maria das Dores, isso posso dizer, porque de facto tínhamos uma relação de amizade muito forte e a Maria das Dores era a minha mana, isso não tenho dúvidas nenhumas. Curiosamente, a Maria das Dores decidiu candidatar-se e eu não queria fazer parte da lista. Não queria. Mas foste convidada? Fui convidada. Aliás, não houve nenhum conflito, nenhuma discussão entre mim e a Maria das Dores. Eu ouvi a Maria das Dores, vou-me candidatar e vou fazer uma lista, mas tu conheces tão bem a Maria das Dores quanto eu. E, portanto, sabes que ela era capaz de andar a dizer, ou não fazer, ou a vida dá para o desígnio. Eu vinha aqui a Setúbal e nas lojas e pessoas que me conheciam, então já sei que se vai candidatar, que a nossa amiga vai fazer parte da lista. Pronto, era confrontada com este tipo de comentários. E eu, em novembro de 2022, portanto, 1 ano e 2 meses após as eleições, eu pedi à Maria das Dores para ir jantar comigo. E ela foi. E neste jantar eu disse-lhe que não andasse a dizer que eu iria fazer parte da lista, porque a minha vida autárquica tinha acabado. E fui muito franca com ela. Portanto, 1 ano após as eleições, portanto 3 anos antes das eleições. E expliquei-lhe porquê, porque não queria, porque se eu quisesse continuar na vida autárquica, eu tinha continuado mas uma coisa é não querer, outra coisa é não apoiar. E porque eu discordava que ela se candidatasse. Eu disse-lhe mesmo que discordava. E disse-lhe aquilo que eu achava que ela não devia ir. E porquê que achavas que não? Porque achava que as pessoas que têm uma vida pública também... Isto é o que eu penso. Ela, portanto, fez o que entendeu e toda a gente faz o que entende. Mas eu, como era amiga dela, achei que devia ser franca com ela. E, portanto, disse-lhe que discordava até que ela fosse e que achava que ela não devia ir. Porque quem tem uma vida autárquica como ela teve, ou como eu tive, também deve saber sair. Portanto, não nos devemos... Eu penso que não nos devemos arrastar ao longo dos anos no poder. E, portanto, ela não gostou. Mas foste presidente de junta muitos anos. Fui muitos anos e podia ter sido mais 4. Creio. Podia ter sido mais 4. Mas, portanto, achei, até aqui cheguei e daqui já não vou. E depois de ter uma vida tão intensa, nem sequer quis esperar que ela me empurrasse, quis ir pelo meu pé. E continuo a defender que devemos sair, saber sair. E é mais difícil saber sair do que saber entrar. És então favorável à limitação de mandatos? Sou. Mas a limitação de mandatos tem, pelos vistos, um defeito, que é... São 2 defeitos. Há quem lhe aponte 2 defeitos. O primeiro é que um autarca que termina os 4 mandatos pode-se candidatar noutra Câmara. Pronto, há quem ache que não devia ser assim. E, por outro lado, quem completa os 3 mandatos pode-se voltar a candidatar 4 anos depois. Como é que vês estas possibilidades? Vejo mal, assim como vejo mal que a limitação dos mandatos seja só para os autarcas. É incorreto. Devia ser também para os deputados da Assembleia da República, para todos os órgãos, não é? Claro. Não. Considero que se há limite, há limite. Já não...
quer dizer, isto é uma questão muito difícil, porque já não me pareceria mal, por exemplo, um autarca exerceu os mandatos aqui no distrito de Setúbal, imaginemos, e porque é de Bragança vai viver para Bragança, que são situações completamente diferentes. Já não me chocava que ele aí se apresentasse, estás a ver? Agora, por exemplo, aqui, andar do Seixal para a Almada, da Almada para Setúbal, de Setúbal para a Moita, da Moita para o Montijo, dentro do mesmo distrito, acho que não deveria ser permitido. Achas que... Tem uma pergunta, enfim, não sei se estarás habilitada para lhe responder, mas se Maria das Dores tivesse ganho a Câmara de Almada, continuaria a ser da CDU? Não sei, tu sabes melhor que eu. Não sei. Certamente saberás qual era a relação da Maria das Dores com a CDU. Eu penso que sim, porque repara, ao longo dos anos que aqui esteve, a Maria das Dores, muitas vezes, como eu quando lá estava, vou sair, ou vou desta forma, vou daquela. Não te sei responder, sinceramente não sei responder. Eu disse que era uma pergunta pois, não difícil, sei, nunca pensei claro. nela, e nem sequer nunca pensei nisso. Continuam a ter uma relação de amizade? Não, porque eu há bocado não acabei de contar. Força, peço desculpa. E saímos do jantar perfeitamente, ela perfeitamente convencida que eu não iria naquele bar. E, portanto, e aí veio outra vez a Maria das Dores, quem não é por mim é contra mim, e a Maria das Dores, por isso, simplesmente deixou de me contactar, a partir daí. Eu, onde a encontrava, cumprimentava normalmente, porque eu não tive nenhuma zanga com ela, e se alguém me dava um recado para ela, sempre lhe o fiz chegar, e sempre lhe o dei. E portanto, foi ela que se afastou de mim, não fui eu que me afastei dela. Como é que classificas essa atitude? É assim, eu sei que a Maria das Dores tem, e é uma mulher de trabalho, mas tem, como todos nós, tem as suas características. E a Maria das Dores é muito, não és por mim, és contra mim. E depois também, como eu já lhe costumava dizer, emprenha muito pelo ouvido. E andava rodeada de gente, não digo todos, mas grande parte, que era para bajular. Pronto, pura e simplesmente. E, portanto, ela, aborrecida de eu ter-lhe dito que não ia nem para a Câmara, nem como candidata para Azeitão. E imagina aquela malta toda a picá-la, afinal ela não era tua amiga, quando a amizade não se resume à política, claro. Nem nenhuma amizade pode determinar a nossa opção política. Se na minha casa, eu vivendo com o meu marido e com os meus filhos, nem eles nunca meditaram a minha opção política, como é que agora alguém se iria permitir que achar que eu iria atrás de uma posição com a qual eu não concordava. Como é que vês esta, enfim, cada vez maior tendência de hipervalorizar as personalidades em detrimento das equipas? Porque uma junta de freguesia, uma câmara municipal, resultam muito do funcionamento de equipas. Como é que vês este agravamento, eu diria, desta forma de ver a política e as autarquias? Já se passava nos outros mandatos, nomeadamente com a Maria das Dores, e para passar-se-á com outros, isso já se passava, a personalizar-se muito a presidente ou o presidente, e para o bom e para o mau. Vejo mal. Eu, os últimos 12 anos que eu estive com a mesma equipa. E, de facto, foi uma equipa de trabalho, digo sempre.
Então um elemento da minha equipa, sem ele não teria sido os mandatos que tive, não os teria tido, o Bento Passinhas, a quem tenho uma dívida de gratidão imensa. Tenho, relativamente ao trabalho que ele desenvolveu. Mas infelizmente é assim que se passa. Era precisamente do trabalho em Azeitão que ia falar a seguir. É inegável que deixaste obra em Azeitão, quer como eleita da CDU, quer como independente. Os 2 grandes parques verdes que a freguesia... 3, estava-me a falhar aqui. 4. É o do Morango, diz-me lá. É o do Morango, Bacalhau 1, Bacalhau 2 e o das Vendas. Muito bem, 4, já estou desatualizado. É o que dá a gente passar por Azeitão só para a Estrada Nacional 10. Não é verdade, não é verdade, mas acontece muito. Mas deixaste muitas mais coisas, não é? E estes grandes parques verdes são obras das equipas que acompanharam também os teus mandatos, e claro que há muito mais do que isso, como já aqui disse. O que te motivou para este trabalho todo numa terra que afinal nem era a tua? Já disseste que no fundo acaba por ser a tua. Eu fui criada numa terra, como já disse, uma terra pobre, mas que de facto, eu quando era pequena, aquilo era uma aldeia na serra, e eu quando era pequena já tinha parque infantil, e já tinha ringue de patinagem, e já tinha casa de cinema, e já tinha casa de teatro. Já agora, a que é que atribuis esse desenvolvimento do Orondo? Atribuo a uma pessoa, e esse sim foi uma pessoa, que era o professor, o chamado professor velho. O que é que o professor velho fazia? Além de a herança que recebeu dos pais a ter gasto em benefício da terra, ele tinha uma ascendência muito grande sobre todas as pessoas, era uma pessoa muito admirada. Entre eles, e a minha terra foi sempre uma terra de muita imigração a partir dos anos 50, não foi nos anos 70, foi nos 50. E ele escrevia aos imigrantes a pedir dinheiro para fazer isto e aquilo. E os que estavam na terra davam dias de trabalho. E, portanto, tudo isso foi feito sem ajudas de câmaras ou governos. Foi feito com o esforço da população, liderado por esse professor. Foi por ele que foste professora também? Se calhar sim. E eu vi muito desse professor. Muito. As características da população, como tu dizias há pouco, o facto de ser uma terra de mineiros, tradicionalmente gente dura, mas também mais aguerrida, terá também alguma coisa a ver com isso? Sim, tem, sem sombra de dúvida. É uma terra de mineiros, era uma terra de mineiros, mas curiosamente era uma terra muito mulheres, muito matriarcal. Os mineiros começaram a sair das minas em 1950 e ir para o estrangeiro, para o Canadá, para os Estados Unidos, para Angola, para Moçambique, não sendo estrangeiro, mas era para fora, e as mulheres ficavam na terra e criavam os filhos, e os maridos mandavam o dinheiro, e as mulheres compravam as hortas, e as mulheres compravam as casas. Portanto, era uma sociedade muito matriarcal e sobretudo, muito solidária e gente de muito trabalho. A tua personalidade vem também daí, do facto de teres crescido numa terra muito matriarcal? Sim, sem dúvida nenhuma. Atribuis também a isso? Sem dúvida nenhuma. Estávamos a falar do teu trabalho na Junta, nem tudo, naturalmente, é consensual, e o que eu te queria perguntar é se achas que serás mais lembrada por todas estas obras que fizeste em Azeitão, ou pela defesa intransigente da transformação das antigas instalações dos Belos na Estrada Nacional 10, em frente ao Palácio da Bacalhoa, que teve por base, como disse na altura, a Direção-Geral do Património Cultural, uma estratégia de implementação de um falso histórico inadequada do ponto de vista patrimonial. A DGPC concluiu que a estratégia de João Berardo, que comprou o edifício, se fosse viabilizada, que viria a ser, seria equívoca quanto à autenticidade da intervenção, à cronologia histórica, à relevância arquitetónica do edifício, com evidentes implicações na conversa, na percepção, em certa medida, concorrencial, junto do imóvel classificado, localizado na proximidade, ou seja, o Palácio da Bacalhoa. O que é certo é que a obra se fez, e lá está. Estás de consciência tranquila mesmo perante a avaliação que a DGPC fez e toda a polémica que houve na altura? Eu estou de consciência tranquila. Eu não estava de consciência tranquila
é se lá estivessem ainda as 700 toneladas de amianto que lá estavam a desfazer-se. Se calhar andava-se agora em luta para saírem de lá. Eu nem compreendo Eu compreendo. O Berardo não é da casta. O que é que isso quer dizer? Não nasceu em berço de ouro, nasceu pobre, é praticamente analfabeto, é disléxico. Creio que continuas a ser amiga do Berardo. Continuo a ser amiga do Berardo. As questões que ele tem, as dívidas que tem, que as pague. Como todos. Agora, nesta questão concreta e de Azeitão, eu hoje até considero quase um crime aquelas instalações estarem fechadas. Porque aquelas instalações criariam ali 30, 40 postos de trabalho. Mas as instalações têm uso. Eu pergunto porque não sei mesmo. Não têm um uso efetivo. Não tem um uso efetivo. As instalações não têm. E as instalações estão cheias de obras de arte. Não estão visitáveis. Não estão visitáveis. Seria ali um polo de turismo muito importante para Azeitão. Aquilo que lá estava, mas o que é que lá estava? Estava lá uns barracões, tudo a cair, tudo podre já por dentro, e portanto eu pergunto se era aquilo, o tal amianto, as tais 700 toneladas de amianto, e eu pergunto se era aquilo, se aquilo não incomodava o património ao lado. Quer dizer, a questão reside aí, creio eu, no confronto com o Palácio da Bacalhoa, que está em frente. Até aí, ao lado de um palácio como o da Bacalhoa, as 700 toneladas de amianto não incomodavam, e os barracões e tudo a cair não incomodavam. Não percebo. Eu não percebo. Acompanhaste de perto esse processo, como é que a população de Azeitão na altura via aquele processo? Olha, aquele processo, a população de Azeitão, há aqueles que dizem que são azeitonenses de gema, e portanto achariam que aquilo que lá estava muito bem, muito bonito. Era as reminiscências dos belos e portanto aquilo estava ali muito bem. Mas hoje 99% da população de Azeitão não são os ditos azeitonenses de gema, são outros. E os outros muito se interrogam porque é que aquilo não está aberto. E porquê é que aquilo não abre? E porquê é que não está aberto? Tens alguma por causa ideia? Da Direção-Geral do Património e por causa aqui do ICNF. Do ICNF. Portanto, se as instalações, se havia lá a construção que estava ilegal, então porquê é que não mandaram no tempo da rodoviária ou dos belos deitar lá abaixo? É que ali, naquela zona, não é só aquilo que está ilegal. O próprio Hotel Clube de Azeitão também tem uma parte que não está legalizada. Eu não estou a dizer, o hotel está lá e está muito bem, eu não estou a dizer que agora devia vir aí uma campanha contra o hotel, não. O que eu acho é que devia haver bom senso da parte das entidades e legalizar uma coisa que está feita. A que é que atribuis toda esta polémica? Eu creio que na altura, Berardo na altura já teria, enfim, posições um pouco mais polémicas, por assim dizer. Sim. A que é que atribuis este ataque? Olha, se assim se pode dizer, claro. É assim, é ataque mesmo. Eu vi a figura que o Berardo fez no Parlamento. Pronto. Disseste-lhe alguma coisa? Eu disse sim. Quer dizer, mas para mim não foi nenhuma admiração. Porquê? Porque ele é assim. Bem, agora há muita. As atitudes no Parlamento agora se fosse agora já não, se calhar foi ele o primeiro, agora aquilo lá de vez em quando já parece, já fazem bem pior, e aqueles são eleitos pelo povo. Mas ele é assim. E o governo, na altura que estava, quando ele foi ao Parlamento, era o Costa, PS, que disse que ficou chocado. Mas eu, anos atrás, no governo do Sócrates, o governo de Sócrates, que se dava muito bem com o Berardo, eu cheguei a assistir o Berardo espetar uma palmada nas costas dos ministros do PS. Alô, my baby!
E, portanto, nessa altura ninguém ficava chocada com aquele comportamento O que é que mudou? do Berardo. O que é que mudou? Entretanto, veio a questão da dívida. E vou dizê-lo aqui pela primeira vez, o governo de Sócrates é que enfiou o Berardo na dívida. É claro que foram oferecer-lhe ganho de milhões. E ele... É um homem de negócios. Um homem de negócios foi, e tanto que é assim, que nem lhe exigiram as garantias que deviam ter exigido. Foi para salvar um outro banco que estava em condições difíceis. Portanto, é isto, a história... É seguramente mais complexa. É mais complexa, e relativamente ao Berardo, tenho a dizer que, e volto a repetir, tudo o que ele deva que pague, mas todos. O que é este aqui passou a ser o exemplo. Então voltarias a fazer exatamente a mesma coisa? Se hoje fosse preciso. Se hoje, obra. Eu não fui eu que a autorizei, nem nunca lhe disse para a fazer. Sim, não foi a Presidente da Junta, nem teria essa competência, mas no entanto deu apoio público. Deu apoio público e digo mais. Se hoje houvesse uma decisão de alguém de ir à Direção-Geral do Património, Cultural, eu estaria na linha da frente. Há na DGPC, enfim, há uma interpretação muito restritiva destas coisas? Eu penso que sim, que só pode haver, porque ele, inclusivamente, numa reunião que eu sei que houve lá, eles até estavam disponíveis para fazer algumas correções. Mas, como agora o nome de Berardo, ou naquela altura o nome do Berardo já queimava, assim que vem alguma coisa que diz respeito ao Berardo, ninguém se quer queimar, percebes? Ninguém se quer queimar. Como é que ele viu esse processo? Se é que podes falar disso naturalmente. Viu o processo, viu que, de facto, é por ser dele. Não gostou. Não te assustou seres associada a João Berardo no momento em que ele estava, enfim, em perda, por assim dizer? Não, porque a minha relação com o Berardo nunca me fez nada, nunca me deu nada, nem tinha que dar, não tenho nenhuma relação. Minha relação com o Berardo vem do relacionamento dele com a freguesia. E eu estarei eternamente grata ao Berardo, nomeadamente a Bacalhoa. Porque a Bacalhoa era um palácio que teria caído como já estava. E ele fez ali um trabalho de recuperação absolutamente fabuloso. Do ponto de vista do mecenato, ele ajudou a Azeitão? Ajudou, já lá ia. E, portanto, quando as terras têm palácios, são do Estado nos arranja, são dos particulares também não, porque não dá lucro. E a Azeitão chegaram Berardo, que recuperou aquele património fabuloso. A gente vê que ainda lá está o dos Duques de Aveiro, como está. Embora houvesse um projeto para aquilo. Embora houvesse um projeto para aquilo, mas a verdade é que ainda continua em degradação. E, portanto, o Palácio da Bacalhoa, na altura, estava mais degradado que aquele. Agora se encontra. E, portanto, ele fez ali uma recuperação. E todo o Azeitão ganhou, porque o património de Azeitão foi requalificado e está em condições e é visitado. A nível da freguesia, tenho a dizer que o Berardo esteve sempre disponível para ajudar nas obras que a freguesia entendia fazer e para as quais lhe solicitava apoio, com muitos outros empresários da terra. Curiosamente, não os nascidos em Azeitão, os azeitonenses de Gema... Mas havia exceções, não havia? Como? Havia empresários de Azeitão que também davam contributos. É o que eu estou a dizer, mas não pertencentes àquela raça pura, nascidos ali. Não tens receio de amanhã saíres ali ao Recio de Azeitão e encontrarem-te e dizerem-te que disseste uma coisa destas? Eu não.
Eu sempre disse aquilo que pensava, mesmo quando era presidente de junta, nunca me inibi de dizer o que quer que fosse, pelo ser, muito menos agora. Já aqui falámos há pouco disto e já deste de alguma maneira uma resposta, mas eu vou insistir. O capítulo da atividade política e autárquica está encerrado ou não excluís a possibilidade de voltar a entrar? Não, encerradíssimo. De todo? De todo. Nunca. E porquê? Nunca. Porque já deste o que tinhas a dar? Não, se queres te diga... É uma fase da tua vida que Se queres passou? te diga, se eu hoje, nos últimos 4 anos, sofro a olhar para as coisas para as quais contribuí e me esforcei para fazer, sofro. Se eu, quando saí, não me sentia com capacidade de continuar, sentia. Mas eu, a última vez que me candidatei, vou agora aqui dizer meio em confidência, pedi ao Jornal de Azeitão e ao Setúbal Mais, não sei se é o Setúbal Mais, fizeram uma primeira entrevista quando ganhei a última vez as eleições. E eu disse-lhes para me fazerem uma pergunta, que era, então vai continuar, já não sei como é que era. E eu disse ali, preto no branco, não, é o meu último mandato. Mas como sabes, houve outros candidatos em Setúbal e presidentes de junta que disseram que não iam continuar e depois continuaram. Não, mas eu até pedi para porem na primeira página, logo na primeira página, ao pé da minha fotografia, o último mandato, que era para não ter sequer tentações. E também, nesse mandato, eu disse aos meus filhos, não foi que eles me pedissem, disse aos meus filhos, é o meu último mandato. E eu tendo-o assumido publicamente e perante os meus filhos, para mim é sagrado. Muito bem. Mas quanto à atividade associativa, continuas a ser uma militante ativa das associações. Das associações, não sei se é das associações, se é de uma associação em particular. Não, de várias. Sou a presidente da mesa da Assembleia da Associação Sebastião da Gama. Faço parte dos amigos do Solidó. Já começou a obra de recuperação do Solidó e faço parte do grupo de amigos para a angariação de fundos. Tem sido um processo longo também. Muito longo. Faço parte agora da nova associação criada em Azeitão, a Associação de Moradores de Pinhal de Negreiros, embora não tenha a ver com Pinhal de Negreiros, os próprios estatutos ditam 3 qualidades de sócios. Também faço parte dessa associação. Também o Simba, quando precisa, também. Resta tempo para os netos? Resta. Mas isso é uma coisa muito absorvente. As associações, quando se está de corpo e alma nelas, exigem muito tempo, não é? E portanto, numa fase da vida em que, enfim, suponho eu, já estaremos, também vou ser avô agora, em breve, mas já estaremos mais para os netos. A tua família, como é que olha para essa tua intensidade de participação? Olha, Paulo, nunca me faltou tempo para nada. Para nada. E curiosamente, nunca me levantei ou nunca me deitei a pensar amanhã, que dia tão chato que eu tenho tanto que fazer, ou hoje tenho tanto que fazer. Eu cheguei a ser diretora de escola, presidente da junta, dirigente sindical e andava a tirar a licenciatura. O que é que te deu mais prazer fazer, Neu, no meio disso tudo? Olha, eu curiosamente eu sou das que digo que tive uma vida cheia. Eu adorei ser professora, nunca interrompi, mesmo quando era presidente de junta continuei professora até à reforma. Adorei ser diretora de escola, dirigente sindical, até acontecia isto. Eu ia à antiga direção escolar ou à CAI e eles nunca sabiam se era a Olívia patroa, se era a Olívia empregada, se era a Celestina diretora, se era a Celestina dirigente sindical. E como autarca, adorei ser autarca e sempre quis e sempre disse que eu seria sempre e só autarca em Azeitão. Nunca faria parte de uma lista para a Câmara de Setúbal. Vivemos um tempo em que há cada vez menos gente disponível para essas coisas.
para as associações, cada vez é mais difícil formar listas para as direções, e mesmo quando se forma, muitas vezes as associações não morrem, mas, enfim, perdem vitalidade. A que é que atribuis este distanciamento das pessoas? Há mais coisas para as pessoas se distraírem? Claro que há. Vivemos numa sociedade cada vez mais individualista? Eu penso que é assim, a minha geração, e se calhar outra ainda a seguir, depois da minha, ainda viveu com os avós e com os pais o sentimento da coletividade, do bem coletividade e da associação. Ainda tinham como sua a coletividade, aquele espaço físico era deles. A partir de determinada altura, as vidas também se modificaram, as televisões chegaram às casas, antes nas aldeias ia toda a gente ver a televisão à coletividade, ia tomar o café à coletividade, ia jogar as cartas à coletividade. Hoje, além de já haver poucos homens que passam o tempo a jogar as cartas, cada vez são menos, já podem fazer em N sítios, portanto a vida alterou-se completamente. Agora, eu também penso que os dirigentes deviam também eles, alguns, saber dar o lugar a outros. É aquele princípio que falavas há pouco, da renovação. E de saber sair. Saber sair. E também deviam não só cativar os jovens para ali andarem durante o desenvolvimento das atividades que desenvolvem, mas também já dar-lhes algumas responsabilidades de gestão da casa, estás a ver? Mas isso que e já incuti-los. Sim, isso que dizes reconduz-nos a uma questão mais geral, que é a questão do exercício do poder. E do prazer que dá a algumas pessoas. O poder para ti era um atrativo principal ou era Era um meio de fazer coisas. Era um meio, o poder era a forma que eu encontrava de poder fazer coisas. Nunca foi o sob comando, embora eu tenha esta maneira de ser, mas tenho em tudo na vida, não é por causa de ser presidente ou não. Foi sempre a vontade de realizar obra, de fazer coisas. Eu dei aulas nas cabanas, 20 anos, e consegui a requalificação daquela escola toda, a criação do pré-escolar, que foi a primeira pré-escolar do Conselho. Sim, mas com o poder vêm essas possibilidades, mas vêm também outras coisas, não é? O quê? Vem também o reconhecimento, o respeito, enfim, de alguma maneira, benefícios. E quer dizer, e quando se chega a um ponto em que não se consegue abandonar o poder, torna-se, se calhar, um pouco doentio, digo eu. Deve tornar, não, deve tornar, imagino eu, mas eu vou-te dizer, eu passado 5 anos de ter largado o poder por iniciativa própria, eu tenho a dizer-te que o respeito que angariei se mantém e que as amizades se mantêm. E que hoje, se eu bater à porta daquelas pessoas para qualquer coisa para realizar na terra, não sendo eu presidente de junta, a realizo. E continuas a fazer isso, que eu sei que continuo a fazer isso. Sim, sim. Portanto, e isso aí, para mim, costumam dizer, e é verdade, que é depois de sair do poder que se sabe quem são os amigos. E eu, felizmente, não sofri isso. As pessoas continuam, nos meus anos, no Natal, na Páscoa, todas a lembrarem-se de mim. Muito bem, voltemos um pouco atrás. Há bocado falámos, mas creio que não aprofundámos o suficiente a questão. Falámos da tua relação com Deus e com um partido, que é o Partido Comunista. Sim. E esta é a questão que eu acho que não aprofundámos o suficiente. Como é que conjugaste a tua religiosidade com as convicções ideológicas que professaste? Há pontos de encontro? Há pontos de encontro. Nomeadamente, há pontos de encontro e desencontro. Os desencontros, remeios de um lado
e do outro. E de um lado e do outro respeitaram a minha posição. Os comunistas respeitam a religiosidade dos católicos? Comigo respeitaram, nunca ninguém pôs em causa. Eu chegava a estar a trabalhar na festa do Avante 24 horas por dia e o único espaço de tempo que saía da festa era para vir à missa e à procissão da Senhora da Saúde. Que é na mesma altura, habitualmente. Pois, e nunca me senti que nem nenhuma boca, nem pelo menos nunca dei conta de ser criticada por causa disso. Acreditas que... Desculpe, comecei a ir a Fátima a pé, era militante do PCP. Aliás, vieste lá ontem. Vim, e comecei a ir a Fátima a pé, ainda era militante do PCP. Nunca ninguém, pelo menos que eu tenha dado conta, julgou por isso. Também na igreja, nunca ninguém me disse, então, mas você é militante do PCP, anda aqui na igreja. Mas isso é curioso que digas isso, porque eu tenho a ideia, não sei se estarei enganado, que em determinadas zonas do país isso não será exatamente assim. É capaz de não. Eu acredito que não, porque não, e não de certeza. Eu lembro-me a seguir ao 25 de Abril, que nas aldeias do Norte a igreja era uma igreja muito retrógrada, muito. E, portanto, que até metiam medo aos velhos e às velhas com o PCP. E perseguiam comunistas em Braga, nomeadamente? Sim, em Braga. Na minha zona... A história é conhecida. Zona centro, não. Na zona ali, Beira Baixa, Covilhã, isso, não. Mas que havia quem metesse medo às pessoas, sim. Isto leva-me a uma outra questão que te queria colocar, que é se acreditas que há uma vida depois de vida terrestre. Olha, é assim, eu não te posso dizer, eu acredito, e felizmente que acredito, porque é mais fácil, se calhar é isso. É mais reconfortante. É mais reconfortante. Pensar que temos que ainda continuaremos. Sim. Dá-te algum alento especial essa crença? Dá-me um alento especial. Eu lembro a Odete Santos, quando morreu o filho, que dizia que tinha muita pena de não ser católica. Porque as pessoas que o eram tinham ali aquela bengala. Aquela possibilidade. O filho de Odete Santos morreu com 17 anos. Sim, eu lembro-me. Creio que ainda na década de 80. É um episódio que pode haver quem já não recorda. Sim. Viveste em Azeitão toda a tua vida adulta, mas as tuas origens estão a 300 km daqui. Sim. Eu imagino que há 40 ou 50 anos chegar lá era muito mais difícil, muito levava mais tempo. Agora rápido. Levas 3 horas a chegar lá. Tencionas regressar à tua terra ou queres ficar em Azeitão definitivamente? Não, eu vou ficar em Azeitão definitivamente. Para já sabem onde é que mando de atirar. Também vai um bocadinho para a minha terra. Mas viver. Já destas orientações? Há muitos anos. Há muitos anos. Queria acabar esta conversa como comecei, com o poema do Bocage. O nosso poeta escreveu um dia: não me roubou tudo a negra sorte, ainda tenho este abrigo, ainda me resta o pranto, a queixa, a solidão e a morte. O pranto, a queixa, a solidão e a morte é tudo o que nos resta, ou ainda há esperança? Há esperança, sempre. És uma mulher, então, com esperança no futuro? Sim, sem dúvida. Os teus netos dão-te essa esperança acrescida também? Os meus netos dão-me tudo. Eu tenho-te a dizer, eu há bocado estava a dizer que fazia isto e aquilo e outro, e sempre tive tempo para os netos. Nunca nenhum filho me disse que os netos ficavam lá, que eu não tivesse disponibilidade para ficar. E criei-os todos, em minha casa até 1 ano. Só a partir do ano é que foram para o infantário. Termina aqui o terceiro episódio do Se Não Sabes Pergunta, um podcast de Paulo Anjo sobre Setúbal e muito importante em forma de programa de rádio. Agradeço à Celestina Neves por ter aceitado o meu convite para aqui estar e ser sujeita a este interrogatório que talvez tenha sido difícil, não sei. Não foi nada. Ótimo. Eu julgava que era mais difícil. Mas seguramente amigável. No próximo episódio, o convidado será alguém que desde muito jovem defende com profunda convicção os seus ideais e quase nunca deixa nada por dizer também.
também, insisto. Chama-se Miguel Tiago, militante do PCP de longa data e deputado deste partido, que teve um papel central, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo enquanto coordenador. Mas é muito mais do que isso, é geólogo, é poeta, é motar e, claro, é comunista também. Portanto, há muito para falar. O Se Não Sabes Pergunta é um podcast sobre Setúbal, produzido e editado por Paulo Anjos, com o precioso apoio técnico do Jorge Bruno e o patrocínio gastronómico do restaurante Casa do Peixe, casa que o Luís Cruz fez, uma das melhores da cidade para comer peixe. A Casa do Peixe está situada na rua General Gomes Freire, número 138, mesmo atrás da Loja do Cidadão e do Hospital de São Bernardo. Isto é para quem não sabe. Obrigado a todas e a todos por nos terem ouvido. Cá nos encontramos, espero eu, daqui a 15 dias para mais uma conversa. Hoje termino de uma forma diferente, termino com um novo disco do Seu Jorge, que eu acho que é extraordinário e que acho que vale a pena ouvir com atenção aquilo que ele canta e a música dele também. Obrigado a todos por nos terem ouvido. Eu sei que venho lutando com essa vida de desvalença. Eu sei que eu luto sozinho, pois ninguém nunca me ajudou. Onde eu largo de tudo, já não me importa nenhuma crença. Se eu morro lutando. Sozinho eu vou, sem pra onde vou. Vou, mas quero ir sabendo se não vou ter outro amor. E pelas tardes mais frias eu vou deixar minha dor, minha crença morrendo, minha vida nascendo. Eu vou achar alegria, eu vou achar na luz de um dia nascendo. Eu vou deixar minha dor imensa, eu vou achar meu carinho e vou viver só com meu amor. Morrendo, minha vida nascendo. Eu vou achar alegria, eu vou achar na luz de um dia nascendo. Eu vou deixar minha dor imensa, eu vou achar meu carinho, eu vou viver só com meu amor, com meu amor. Se não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui
conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar.